Olá! Neste vídeo, iremos falar um pouco sobre lisossomos. Lisossomos são vesículas com enzimas digestivas produzidas pelo complexo de Golgi. Em geral esféricas, apresentam um aspecto denso e granular e são delimitadas pela membrana lisossômica. Esta membrana possui uma estrutura fosfolipídica, em comum, que contém colesterol e um lipídio chamado ácido lisobifosfatídico, que pode desempenhar um importante papel na restrição da atividade das enzimas dirigidas contra a membrana. Contém também proteínas estruturais, que são classificadas, em sua maioria, em LAMPs, LGPs e proteínas integrais da membrana lisossômica. Estas são 50% do total das proteínas e são altamente glicosiladas na superfície luminal. Moléculas de açúcar cobrem boa parte da superfície luminal das proteínas, protegendo-as para que não sejam digeridas pelas enzimas hidrolíticas. Há também as proteínas de transporte, que são responsáveis por transportar os produtos finais da digestão para o citoplasma, nos quais são usados nos processos de síntese da célula ou sofrem isocitose. Os lisossomos e os endossomos maduros contêm bombas de prótons que transportam íons para o lumen lisossômico, mantendo o pH baixo, em torno de 4,7. A principal função do lisossomo é a digestão celular. No processo de digestão, a maior parte do material digerido provém de processos de endocitose. Esse processo se chama heterofagia, onde bactérias, restos celulares e materiais estranhos são absorvidos pelo processo de fagocitose, que é quando um fagossomo, formado quando o material é inserido no citoplasma, recebe enzimas hidrolíticas, se transformando em endossomo maduro, que será amadurecido no lisossomo. Proteínas extracelulares, proteínas da membrana plasmática e complexo ligante receptor são internalizadas por pinocitose e por endocitose mediada por receptor. Essas partículas seguem a via endocítica por meio dos compartimentos endossômicos, jovem e maduro, e por fim, são degradadas nos lisossomos. Mas, a célula também utiliza os lisossomos para digerir suas próprias partes obsoletas, organelas não funcionais e moléculas desnecessárias, e a via para isso é a autofagia. Organelas inteiras, proteínas citoplasmáticas e outros componentes celulares são isolados da matriz citoplasmática por membranas do retículo endoplasmático, transportadas para os lisossomos e degradadas. Este importante processo mantém um equilíbrio bem controlado entre as funções celulares anabólicas e catabólicas e possibilita que a célula elimine organelas indesejadas ou desnecessárias. Os componentes digeridos das organelas são reciclados e reutilizados para o crescimento e o desenvolvimento das células normais. A degradação hidrolítica do conteúdo dos lisossomos frequentemente produz um vacúolo repleto de resíduos, denominado corpo residual, que pode permanecer por toda a vida da célula. Por exemplo, nos neurônios, os corpos residuais são denominados pigmentos da idade ou grânulos de lipofucsina. A ausência de certas enzimas lisossômicas pode causar acúmulo patológico de substrato não digerido nos corpos residuais, e isso pode levar a vários distúrbios, coletivamente denominados doenças de armazenamento lisossômico. Como, por exemplo, podemos citar a doença de Tay-Sachs. Nessa doença, parte dos neurônios apresentam-se com excesso de um gangliosídeo, e isso acontece quando há deficiência da enzima hexosaminidase A, que atua no processo de hidrólise deste glicolipídio, promovendo o acúmulo desta molécula das células neurais e, com isso, resulta em sérias mudanças neurológicas. Os sintomas da doença são retardo no crescimento, falha na coordenação das ações musculares e no equilíbrio, do paladar, visão, audição e passam a sofrer de convulsões com frequência. Este processo segue até que o mesmo perca totalmente a coordenação motora e sua capacidade cognitiva e dos sentidos. Doença de Gaucher. Ocorre por um desarranjo genético apresentado pela falha de uma enzima, a glicocerebrosidase, que degrada os glicolipídios. O acúmulo desta substância nas células causa inchaço em alguns órgãos, em especial o fígado e o baço. Tais células afetadas também se acumulam na medula óssea, enfraquecendo os ossos. Este é o nosso vídeo. Espero que tenham gostado.